Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Emma olhou fixamente para a parede, metade de madeira, metade de gesso. As letras pretas, rabiscadas a carvão ou arranhadas e escurecidas pelo tempo, olhavam em seus olhos. Ela piscou, uma lágrima rolou por sua bochecha. Quando a mulher entrou em trabalho de parto, ela já sabia que ia ter uma menina. Mas por que tão cedo? Ela estava ficando frustrada. Seja paciente, disse sua irmã, segurando sua mão. Estou fazendo o melhor que posso. Angélica fechou os olhos. É isso aí, a irmã olhou pela janela da ambulância, o hospital deve chegar logo. Quando isso aconteceu, a mulher em trabalho de parto expirou com um som. Tenha paciência, minha querida, eles já haviam terminado em frente ao prédio do hospital. Não saiu como planejado, mas o bebê nasceu. Uma menina? Ela olhou para o médico. Sim, ele sorriu. Emma havia nascido prematura, por isso precisava de cuidados especiais. Seus pais conseguiram lidar com a situação. Mas o que ninguém esperava era que ela desenvolvesse outra doença. A criança teve de ser levada para outro hospital, e a mãe não pôde ir com ela. Ela se arrastou para baixo das janelas, lamentando, chorando, perguntando-se o que havia de errado com seu bebê. Angélica, posso lhe dizer que seu filho está melhor, posso lhe dar alta, disse o médico à mulher. Ele vai ficar bem? Ela olhou para o homem com esperança. Espero que sim, quero que o bebê fique sempre bem. Angélica chorou novamente. Ela e o marido haviam esperado tanto tempo por essa gravidez que haviam perdido as esperanças. Seu filho mais velho já tinha 9 anos de idade. E quando já tinham dado tudo por perdido, Angélica descobriu que estava esperando um filho. Que surpresa, alegrou-se o marido de Angélica, Stan. Estou feliz, mas tenho medo de dar azar, disse ela calmamente. Daquele momento em diante, Stan protegeu sua esposa de qualquer coisa inesperada. Se houvesse mais notícias, ele ficava calado, sorrindo como se tudo estivesse bem. Quando o filho fez besteira na escola, ele também não disse nada. E agora Emma está deitada em seu berço com a família ao seu redor. Angélica, se você precisar de alguma coisa, ligue, fale, disseram sua irmã e outros parentes. Angélica ainda não pensava nisso, ela tinha que recuperar sua filhinha. Daquele dia em diante, ela e Stan se revezavam todos os dias para se levantar à noite e cuidar da filha. Emma, por incrível que pareça, começou a se alimentar bem. Aos 8 meses, ela estava fazendo suas primeiras tentativas de andar. Ela estava se segurando na parede e andando. Angélica, pegue a faca, gritou o marido de Billy, que estava na cozinha. A mãe veio correndo e viu a filha dar alguns passos sem apoio. No mesmo instante, ela começou a raspar a faca no chão, cortando as cordas, como sua mãe havia lhe ensinado. Lá, Emma, e eles disseram que a criança estava doente, sentou-se no chão e sorriu. Querida, vai ficar tudo bem, Stan a abraçou. Depois disso, nada aconteceu. A menina foi para o jardim de infância, ensinava poesia, dançava, participava de competições. A mãe e o pai só podiam se alegrar com o sucesso da menina. O irmão Carlo também levou para casa vários diplomas e prêmios. Na escola primária, também, a garotinha se destacou rapidamente. Os professores a elogiavam e diziam que Emma tinha um grande futuro. Mas na escola ninguém pensava assim, porque na 7ª série a menina era tão bagunceira que ninguém conseguia lidar com ela. Emma, você vem com a gente para a discoteca? Seus amigos a chamaram. Eles não me deixaram entrar, ela lhes respondeu. Agora vamos deixá-la bonita, elas a inventaram. A garota tinha apenas 13 anos, mas parecia ter 16, e suas amigas tinham a mesma idade. Vamos dar uma passada nas barracas? Perguntaram as meninas. Claro, temos que reabastecer, riram as outras. Elas compraram alguma coisa, primeiro foram a alguma barraca, depois beberam e depois foram para a boate. Elas nem prestaram atenção em Emma, pois achavam que ela não era jovem.
Lá eles se divertiram, dançaram e foram para casa tarde da noite. Emma, por onde você andou? Sua mãe a recebeu em casa. O que lhe interessa? Ela voltou para casa, só queria ir para a cama. Emma, você tem um corpo fraco, se beber e fumar, não vai aguentar, gritou a mulher. Tudo bem, eu não vou, a garota mentiu para a mãe. Ela gostava de ter aquela companhia, sentia-se adulta. Ela achava que era possível ser rude com os adultos e fazer coisas diferentes. E seu pai e sua mãe nunca esperaram que uma garota boa e simpática se tornasse um milagre. Emma, amanhã é o aniversário da vovó, toda a família terá que ir, sua mãe lhe disse. Ah, de novo para ir até essa avó, ouvir suas histórias estranhas, a garotinha não entendia por que eles sempre faziam isso. O que você está dizendo? Ela é a única que nos resta, não há mais parentes antigos, ela ofendeu seu pai, foi sua mãe. Bem, estou indo, disse ela com relutância e voltou para a rua. Angélica, por que você não a coloca no lugar dela? Perguntou-lhe sua irmã. Sim, em que lugar? Você já viu como ela se comporta? Lamentou a mulher. Exatamente, e essas pessoas têm que ser colocadas em seu lugar imediatamente. Se você der fraqueza a elas agora, então não conseguirá lidar com elas de forma alguma, a irmã tinha certeza disso. Escute, quantos anos eu tenho, eu quero que minha filha me ame, não me odeie, a mulher estava à beira das lágrimas. Por que ela deveria odiar você? A irmã não entendia. É que se eu começar a proibir suas coisas agora, ela fará o contrário. Se eu a proibir de sair tarde, ela sairá ainda mais, e o que acontecerá com ela, eu não sei, então deixe-a sair, sua cabeça e suas pernas estão seguras, está tudo bem, Angélica não entendia como educar a filha. Ao contrário dela, o irmão de Emma era muito diferente. Ele já havia terminado a escola há muito tempo, tinha entrado, estudado, agora estava trabalhando e morando com a família. Sua mãe não se importava nem um pouco com ele. Mas sua filha, por outro lado, tinha saído do controle. No dia seguinte, como haviam combinado, reuniram toda a família e foram para a casa da avó. Ela pôs a mesa e esperou os convidados. Quando os parabéns terminaram e a avó trouxe a comida quente, eles começaram a conversar. Vocês não voltaram a perguntar pelo meu pai? Perguntou uma mulher. Tentamos, mas não adianta, não há informações precisas, disse o pai de Emma. Que pena, a avó abaixou a cabeça, e isso se repetia toda vez que as crianças se reuniam em sua casa. Como a mamãe o amava, disse Sara. Venha, venha, conte-me, você quer contar a história de novo? Angélica sabia que a sogra adorava falar do pai dela, mesmo que não soubesse muito sobre ele. Emma, você se lembra da história? Sua avó se virou para ela. Ela começou, suspirou a criança. Éramos apenas crianças na época, meu irmão de 9 anos, meu outro irmão de 7, minha irmã mais velha de 5 e eu de 3, e eu sempre começava com ela. Sim, sim, nós nos lembramos, a senhora morava em uma casa grande com sua família, e então o que aconteceu? Perguntou o filho dela, ele adorava esse lugar, era muito interessante. A guerra começou, tivemos que ir para o fronte, mas meu pai, como tinha muitos filhos e era o único provedor da família, não foi convocado. Ele se ofereceu como voluntário, disse que não podia ficar em casa quando a pátria estava em perigo, disse Sara. Então ele foi embora, e seu filho continuou por ela. Sim, ele foi embora, e então recebíamos cartas, e minha mãe colocava esse triângulo, reunia todos nós, crianças, ao redor dela e lia. Papai escrevia muito, ele amava tanto a mamãe que sempre repetia isso. Eu tinha 3 anos de idade, mas me lembro de como ele lia com carinho o que estava escrito naquele triângulo. Ela cobriu o rosto com as mãos, expirou e continuou. Não havia mais nada até o fim da guerra, era o inverno de 45, meu pai não escrevia há muito tempo. E então minha mãe viu o carteiro. Ela correu para a varanda, mas era um funeral. Nem mesmo um funeral, mas a notícia de que meu pai havia desaparecido, minha avó enxugou uma lágrima invisível. Então ela sorriu, todos se sentaram e ficaram em silêncio. Como vocês estão quietos, vamos continuar com isso, disse ela e a festa continuou.
Emma ficou sentada com cara de chateada, pois já tinha ouvido essa história 1 milhão de vezes e não entendia por que ela tinha de ser contada várias vezes. E novos fatos estavam sempre sendo acrescentados. Você tem uma foto de seu pai? Perguntou o filho. Sim, mas tenho que procurá-la, respondeu ela. Posso dar uma volta? Emma se levantou da mesa. Ela achava que tinha cumprido sua missão, que tinha feito toda a parte oficial. E agora, quando essas conversas começaram, ela não queria mais ouvi-las. Sim, é claro, Emma, vá embora, sua avó olhou para ela. Sua mãe e seu pai eram contra, mas não podiam dizer mais nada. Sem sequer se despedir, a garota calçou os sapatos e saiu. Ela estava com seus amigos novamente, tudo estava como sempre. Mamãe, temos de contar algo sobre um parente que esteve na guerra e que um dia voltou para casa. Isso é maravilhoso, escreva sobre seu avô, a mulher se virou para ela. E o que vou escrever sobre ele? A menina não entendeu que a família dele ficou em casa, ele escreveu cartas e depois desapareceu? Bem, vamos inventar que ele estava em algum lugar, participou de alguma batalha séria e, depois disso, desapareceu, sugeriu a mãe. E o que? Vamos mentir? Perguntou Emma. E por que não? Vocês escreverão a verdade, a mãe estava certa de suas palavras. Qual era o nome do avô? Perguntou Emma. Oliver, disse ela. Bem, eu mesma escreverei algo. Ela foi para o quarto, arrancou uma folha de seu caderno e começou a escrever algo. O que você descobriu? Uma mulher entrou em seu quarto à noite. A menina estava escrevendo tanto que era inacreditável. A mãe não conseguia acreditar que a filha pudesse inventar tanta coisa. Eu não inventei nada, um amigo me disse, então contei ao nosso avô. Emma disse a verdade. A mãe suspirou, tinha lido toda a história até o fim, a ligação com o avô era apenas de nome, sobrenome e patronímico, nada mais em comum. Emma ainda era amiga de sua companhia e se comportava muito mal. Uma noite, ela pediu à mãe para ir a uma festa. Certa noite, ela pediu à mãe para ir a uma boate, mas já eram 2 da manhã e sua filha ainda estava fora. Onde você acha que ela está? Angélica olhou para o marido. Como eu poderia saber onde está a filha dela? Ele também estava nervoso, por isso foi rude. O homem foi para a cama e Angélica se sentou para esperar por Emma. Imagens começaram a surgir em sua cabeça, de que ela havia sido pega por algum maníaco ou estuprador e tudo mais. Ela pensou que, se sua filha não aparecia há tanto tempo, algo devia ter acontecido com ela. Às 5 horas da manhã, sua mãe abriu a porta e lá estava Emma. Onde você estava? Sua mãe não resistiu e lhe deu um tapa. Mamãe, por quê? Ela olhou para ela com os olhos vermelhos. Venha depressa e vá para a cama. A mulher disse com severidade, foi para seu quarto e se deitou. Você está aqui? Seu marido se virou para ela. Sim, ela acenou com a cabeça e fechou os olhos. Está tudo bem, e você estava preocupada, sussurrou o homem. Vá dormir, respondeu Angélica. Depois disso, tudo continuou exatamente igual. Em geral, a mãe e o pai temiam que a filha não se formasse na escola. Mas, para surpresa deles, Emma, no início do ensino médio, mais precisamente na 10ª série, deixou aquela companhia e começou a se comunicar com os colegas. Seus estudos se intensificaram e, diferentemente de como estudava na 7ª série, suas notas agora eram muito boas. Filha, o que aconteceu com você? Perguntou a mãe. Nada, por que você pergunta? Achamos que você não chegaria à 10ª série, mas você não só chegou à 10ª série, como também começou a estudar bem, disse a mãe com sinceridade. Mamãe, estou apaixonado, ele se sentou ao lado de sua namorada. E quem é ele? Exclamou sua mãe. Você não o conhece, esse garoto é mais velho do que eu e a Emma queria compartilhá-lo com alguém. Espero que você o apresente a nós. Angélica tinha certeza disso. Claro, mas isso levaria tempo, disse a garota.
Eles conheceram Mickey na mesma boate, um de seus conhecidos em comum se aproximou deles, e então eles se juntaram à sua companhia. Depois, os rapazes ficaram juntos a noite toda e, no dia seguinte, quando ela estava saindo da escola, o rapaz a encontrou com uma flor na mão. Mickey? Emma ficou surpresa com o momento. Oi, pensei em lhe fazer um favor, ele lhe entregou a flor. Eles caminharam pela calçada, Emma não sabia se estava indo para casa ou se Mickey tinha algo a lhe oferecer. Você está indo para casa? Perguntou ele. Sim, pelo menos tenho que deixar minha bolsa, ela apontou para ela. Ok, vamos lá, e depois eu a levo para tomar sorvete, disse Mickey infantilmente. Emma começou a rir. O que é tão engraçado? Ela não entendia. É como se tivéssemos 9 anos de idade e você estivesse me pedindo para ir à lanchonete tomar sorvete, ela continuou rindo. Está bem, vou levá-la a uma cafeteria para tomar champanhe, disse ela. Ela riu novamente. Qual é a graça agora? Ele não entendeu. Não, ela estava sorrindo docemente. Eles tinham formado um relacionamento tão bom com o garoto que Emma não sabia o que eles sentiam um pelo outro. Acontece que ela gostava dele e ele gostava dela, mas ele não tomava nenhuma atitude, e Emma menos ainda. Você é sempre tão misteriosa, disse ele. Eu só quero saber o que está acontecendo entre nós, já contei à minha mãe sobre você, e ainda não temos nada, ela disse a ele com franqueza. E o que você quer? Ela não entendeu. Você e eu estamos juntos há mais de 4 meses, saímos todos os dias, você me busca, me dá presentes, flores, mas não nos abraçamos, não nos beijamos, não sei como entender nosso relacionamento. Somos apenas bons amigos ou somos namorados? Ela perguntou a ele. Ok, se você precisa de uma declaração oficial, então eu lhe digo que você e eu somos namorados, Mickey tinha certeza disso. Então, por que não me abraça e me beija? Perguntou ela em seguida. Estou com medo, ela admitiu. Medo de quê? Ela não entendia. Você é apenas uma criança, como posso fazer algo com você? Ele foi muito sincero. Então, esse é o problema, a garota percebeu agora. Durante a 10ª série e as férias de verão, eles continuaram amigos. E em 1º de setembro, quando a garota passou para a 11ª série, ela decidiu apresentar Mickey a seus pais. Aqui estamos, eles entraram no apartamento. Meninos, entrem, Angélica os cumprimentou na porta. Ela estava encantada com o fato de sua filha ter conhecido um rapaz tão bonito, que agora nem se opunha a vir visitá-la. Olá, disse o jovem gentilmente. Entre agora, apressou a garota. Entre, Emma, olhou a mãe com severidade. Eles entraram na sala, e a mulher continuava sorrindo, pois queria conhecer melhor o pretendente de sua filha. Havia bolo e xícaras de chá sobre a mesa, e todos se acomodaram. Mickey estava quieto no início, era tímido. Não precisa ficar com vergonha, todos estão aqui, a mulher tocou o braço dele e falou. Está tudo bem, ele olhou para ela. Nem me fale, o pai estava disposto a ouvir o garoto. Por que está implicando com ele? Nós estamos bem, Emma se aproximou do namorado. Não estamos incomodando, eu só queria saber se você vai se matricular agora e quais são os planos do Mickey. Está tudo bem, já conversamos sobre isso, o jovem começou a falar imediatamente. E o que ele decidiu? A mãe também estava interessada. Emma não vai a lugar nenhum, ela ficará matriculada aqui, e há a opção de que, se ela for embora, eu a seguirei, pelo menos por um tempo, disse o rapaz com firmeza. Os pais ficaram felizes, pois perceberam que a filha havia encontrado um namorado responsável e sério. Agora eles não estavam mais preocupados com o futuro de Amy, pois sabiam que ela se sairia bem. Mickey, você tem que conhecer nossa avó, disse Angélica a ele. De novo não, Emma sussurrou em seu ouvido. Por que você fez isso? Ela se virou para ela. Sim, Sarah gosta de contar a mesma história o tempo todo, mas já estamos acostumados, mas Emma sempre reage assim, disse a mãe. Ok, obrigada por tudo, temos que ir, Emma se levantou da mesa.
Venha novamente, sua mãe apertou a mão de Mickey. Os jovens deixaram o apartamento. O que vamos fazer? Eles pararam no pátio. Vamos conversar seriamente sobre a escola, agora que já me decidi sobre seus pais. Mas, você sabe, eu tenho um emprego, não posso ir atrás de você. Ele estava nervoso ao dizer tudo isso. Mickey, eu já me candidatei a um emprego em outra cidade, disse Emma com tristeza, pensando que tudo o que o namorado disse era verdade. Tudo bem, vou tentar fazer alguma coisa. Ele saiu, e Emma correu atrás dele. Espere, parecia que Mickey estava começando a se sentir diferente em relação a ela. Vamos, ele a abraçou. Os jovens haviam se mudado para outra cidade, afinal, o rapaz havia se mudado e agora estava trabalhando lá. Junto com Emma, eles alugaram um apartamento, eram praticamente uma família agora. Mickey, vamos nos casar? Perguntou ela, cautelosa, à noite. Nós vamos, um dia, disse ele. Tudo bem, ela ficou ofendida, mas não disse nada em voz alta. Assim, eles seguiram com suas vidas, ele trabalhando, ela estudando. Tudo estava indo bem, mas Mickey nunca pediu em casamento. Quando Emma terminou a universidade, ele não a pediu mais em casamento, mas insistiu em se casar. Mickey, ou vamos ao cartório ou nos separamos, quanto tempo podemos esperar? Ela gritava à noite. Por que está ficando com raiva? Ele olhou para ela. Você não me ama? Perguntou ela no mesmo tom de voz. Por que você diz isso? Ele não entendia por que Emma não podia esperar. Por que então? Agora a garota chorava. Agora você vai conseguir um emprego, vamos nos recuperar, comprar um apartamento e depois falaremos sobre o casamento, explicou Mickey calmamente. Eu amo você, ela se contorceu contra ele. Vai ficar tudo bem, ele a beijou. E Mickey não estava mentindo, ele trabalhou duro, economizou dinheiro e Emma também conseguiu um emprego. 3 anos se passaram, a garota chegou em casa cansada do trabalho. Ela abriu a porta do apartamento e sentiu que o cheiro estava delicioso. Você está cozinhando? Ela ficou surpresa. Entre, meu amor, ela saiu para cumprimentá-la. Emma entrou na sala, havia uma mesa no meio com aperitivos, um bolo e uma garrafa de vinho. Qual foi a comemoração? Ela começou a se lembrar, talvez tivesse apenas esquecido. Emma, você quer ser minha esposa? Ele se ajoelhou na frente dela. Ela deu um gritinho e fechou os olhos com força. Isso é um sim? Ele se levantou e lhe entregou o anel. Sim, sim, sim. A moça ofegou. Ela colocou o anel em seu dedo, retirou a mão e o admirou, e o cansaço que sentia após um dia de trabalho desapareceu instantaneamente. Mickey serviu vinho em taças, uma das quais para a moça. O casamento estava prestes a acontecer. Não vamos desperdiçar o dinheiro, ela sussurrou para ele durante a noite. Por que você não quer uma festa? Ele ficou surpreso, pois sabia que todas as garotas sonhavam com isso. Não, vamos comprar uma casa, ela ficou quieta. Que casa? Era a primeira vez que eu ouvia falar nisso. Eu sonho em ter uma casa em algum lugar fora da cidade, no campo, para poder ir para lá, com os amigos, para me comunicar, para descansar o corpo e a alma, disse Emma. Por que ela não disse nada? Mickey se perguntou. Não sei, ela estava feliz. No fim de semana, eles foram visitar os pais de Emma e os conheceram. Quando souberam do casamento, eles os parabenizaram. Decidimos assinar, então ligaremos quando pudermos ir, disse a garota à mãe. Você não vai se arrepender depois? A mãe não tinha certeza de sua decisão. Não, queremos gastar o dinheiro em outra coisa, disse Emma em tom enigmático e olhou para seu futuro marido. Ok, façam como quiserem, a mulher olhou para a filha e sorriu, estava muito feliz por ela. Algumas semanas depois, Mickey e Emma se tornaram marido e mulher. Eles alugaram um apartamento e, com o dinheiro que haviam economizado, começaram a procurar uma casa adequada. Deveríamos recorrer aos especialistas, disse Emma. É isso que faremos, concordou seu marido.
Eles telefonaram, encontraram um agente imobiliário e começaram a esperar por ofertas. Então, quando as chamadas chegavam, eles decidiam se iriam ou não para a aldeia. Não, é muito longe, Mickey ouviu o especialista. E estava lotado, Emma não gostava disso. A busca continuou. Emma estava no trabalho, os colegas das meninas propuseram organizar uma festa da empresa na sexta-feira para comemorar o aniversário de uma das meninas. É claro que fazia muito tempo que elas não se encontravam, mas todos concordaram e até o chefe concordou. Mickey, vou chegar tarde hoje à noite, Emma disse ao marido no final da semana. Divirta-se, ele a beijou. Emma calçou os sapatos, abriu as portas e saiu correndo do apartamento. No trabalho, todos estavam animados com a noite. No final do dia de trabalho, as moças começaram a arrumar as mesas. Emma, o que há de errado? Cassie olhou para ela. Estou bem, só um pouco tonta. Ela se levantou e pegou a mesa. Tome um pouco de água e sente-se. Ela se aproximou e lhe estendeu um copo. Obrigada, eu estava tremendo. Depois de tomar um gole de água, ela se sentiu melhor por um momento, mas então seus olhos ficaram pretos e Emma caiu no chão. Houve um tumulto de pessoas, algumas chamando por médicos, outras levantando a garota. Ela não havia comido nada o dia todo, talvez seja por isso, disse Cassie. Os médicos virão e nos contarão tudo sobre isso, as suposições aqui eram inadequadas. Emma acordou antes da chegada da ambulância. O que há de errado comigo? Ela olhou em volta para todos os presentes. Você desmaiou, sorriu Cassie. Aí vem os médicos, veio a voz do supervisor. Eles deram a Emma um sopro de amônia e mediram sua pressão arterial. É melhor você ir para casa e voltar amanhã, aconselhou a enfermeira. Ok, ela assentiu. Vamos, eu a levo, Cassie estendeu a mão. Obrigada, Emma se dirigiu para a saída, havia muita fraqueza em seu corpo. Emma? Seu marido saiu para o corredor. Sim, ela queria ir para a cama. É feriado, não é? Não entendi por que cheguei cedo. Eu me senti mal, então as meninas me trouxeram para casa, a menina entrou no quarto e foi para a cama. Posso lhe trazer alguma coisa? Eu estava preocupada. Não, Emma fechou os olhos. No dia seguinte, sábado, a clínica não estava funcionando, então Emma passou o fim de semana inteiro na cama. Então, na segunda-feira, ela ligou para o trabalho, disse que chegaria tarde e foi para a consulta. Você tem todos os sinais de que vai ter um bebê, disse-lhe o jovem médico. Por que ela não pensou nisso? Os sintomas são semelhantes. Sugiro que você dê uma olhada nisso, ele sorriu. Tudo bem, obrigada, Emma, como se estivesse escaldada, saiu correndo do consultório dele, mal podia esperar para contar tudo ao marido. Ela caminhou pela rua, sorrindo. No caminho, parou na farmácia e comprou um teste só para ter certeza. Mickey não estava em casa, ela não podia esperar muito por ele, pois tinha que voltar ao trabalho depois do almoço. Emma ficou nervosa o dia todo, não via a hora de ver o marido. Ela não disse nada aos colegas, pois tinha medo de dar azar. Querida, tenho novidades para você, é inacreditável, ela voou para casa e viu que a luz das janelas já estava acesa. O que foi mesmo? Ele sabia que sua esposa estava sempre inventando algo novo. Estou grávida. Ele gritou. Emma, é a felicidade. Ele a pegou pela mão e a levou para o quarto. Depois disso, a garota começou a cuidar de sua dieta, e Mickey também estava fazendo tudo por ela. O agente imobiliário não ligou. Ele perguntou a Emma alguns meses depois. Não, ela balançou a cabeça negativamente. Acho que devemos tê-lo torturado com rejeições, sugeriu Mickey. Ela o ignorou, pois Emma não estava com pressa de ir a lugar algum. Mickey foi trabalhar, e Emma também estava trabalhando. Ela chegou em casa depois do trabalho, mas seu marido não estava. A garota esperou por ele, mas já era tão tarde que Emma não aguentou e adormeceu. Ela acordou com o som de batidas na porta, olhou para o relógio e viu que eram 3 horas da manhã.
Onde você estava? Ela saiu para o corredor. Por que você se levantou? Ele não esperava ser cumprimentado. Eu fiz uma pergunta, Emma esperou pela resposta. Trabalhando, ela suspirou pesadamente. O que está me dizendo? Você nunca chegou tão tarde. Ela se aproximou dele, ele não só cheirava a perfume de mulher, como também tinha marcas de batom no lóbulo da orelha. Emma, acalme-se, ele implorou. Você está agindo como uma megera. Ela foi para o quarto. A garota nunca havia passado por essa situação antes, então não sabia o que fazer. Ela queria gritar, mas não conseguia, com medo de que os vizinhos a ouvissem. Desculpe, ela entrou no quarto, mas o demônio ficou no caminho. Mickey queria abraçá-la, mas Emma se virou bruscamente. Vá embora! Gritou ela, afinal. O que está fazendo? Ele olhou para ela. Nada, eu disse. Ela se dobrou ao meio, interiormente, como se algo a tivesse partido ao meio. Qual é o seu problema? Seu marido se levantou imediatamente. Saia do caminho, disse a moça dolorosamente. Ele a pegou nos braços e assim, com seu roupão, arrastou-a até o carro. Solte-a, ela gritou, fazendo com que doesse ainda mais. Mickey colocou sua esposa no carro e dirigiu até o hospital. Lá, assim como havia feito em casa, ele a pegou no colo e a levou para dentro do prédio. Ela começou a se sentir muito mal, disse ele ao médico. Emma foi colocada em uma maca, incapaz de se deitar, contorcendo-se. Provavelmente é um aborto espontâneo, disse o médico, que caminhava ao lado dela. Ele fez um exame e suas palavras foram confirmadas. Em seguida, eles sedaram Emma, que dormiu por algumas horas. Quando ela acordou, eles lhe contaram tudo. Por quê? Ela chorou. Era tudo culpa do Mickey, era tudo culpa dela. Ela chegou em casa arrasada, Mickey não queria vê-la. Emma, por que você não ligou? Eu teria ido te buscar. Ele se aproximou dela. Afaste-se de mim, nós não temos mais um bebê, disse ele com uma voz sem vida. Deus me perdoe, ele se sentou e cobriu os olhos com as mãos. Vá embora, ela passou por ele. Ele não discutiu e não fez absolutamente nada, apenas pegou sua bolsa, onde colocou um par de calças, meias, uma muda de calça e uma camiseta, olhou para o quarto da esposa e saiu. Embora Emma o tivesse mandado embora, isso o magoou muito. Especialmente por causa da rapidez de tudo isso. Até uma semana atrás, eles estavam bem, ninguém havia pensado que alguém iria embora. E um caso havia tomado e quebrado tudo. Emma chorou. Ela não conseguia imaginar a vida sem Mickey. O álcool voltou a entrar em sua vida. No início, era apenas uma garrafa de vinho que ela comprava depois do trabalho. E então começou. Emma, por que você não veio trabalhar hoje? A Cassie ligou para ela. Diga a ele que fui para o hospital, disse ela, de forma arrastada. Você está bêbada, sussurrou a amiga, indignada. E daí? Emma desligou. Cassie não abandonou a amiga ao seu destino, ela veio visitá-la durante a noite. O que está fazendo? Ela se sentou à sua frente. Por que viver? A criança morreu, o marido foi embora, e isso é tudo, ela acenou com as mãos. A vida não acabou aí, você ainda é jovem, terá tudo. Cassie sentou-se ao lado dela. Você não entende, Emma chorou. Vai ficar tudo bem, quer que eu fique com você esta noite e amanhã vamos trabalhar juntas? Eu quero, Emma assentiu. Cassie levou o lixo para fora, serviu o resto do vinho, guardou as garrafas, arrumou a cama e elas foram para a cama. De manhã, quando as meninas acordaram, Emma já tinha tomado banho e estava pronta para sair. Cassie tinha feito tudo ainda mais cedo, levantou-se e sorriu. Vamos lá, vai dar tudo certo agora, ela pegou a amiga pelo braço e elas saíram. Você vai morar comigo agora? Riu Emma. Nossa, acho que você consegue se virar sozinha, Cassie tinha certeza disso. À noite, Emma estava a caminho de casa, olhando para as portas da loja, queria entrar, comprar algo, tomar um drink e esquecer de si mesma.
Mas ela se recompôs e passou por ali. Fez uma salada para si mesma, sentou-se na cozinha e comeu. O silêncio a deprimia. Quando o telefone tocou, ela se assustou. Emma apareceu. Oi, aposto que você pensou que eu tinha esquecido de você, perguntou o agente imobiliário a Emma. Não, ainda estou esperando por ofertas, pensou ela, sem dúvida ela iria dar uma olhada, qualquer que fosse a opção. Encontrei algo, por que você não dá uma olhada? Ele ofereceu. Ok, posso fazer isso no próximo fim de semana, informou a moça. Então vou buscá-lo, prometeu ela. Emma desligou o telefone e, pensando no dinheiro, caminhou até a parede, onde havia um vaso no qual as finanças com Mickey haviam sido colocadas. Enquanto caminhava, ela chorou, lembrando-se do marido. Ela pensou que, se pegasse tudo, poderia conseguir um empréstimo. Mas Mickey não havia tirado nada, tudo o que eles haviam economizado ainda estava lá. No dia seguinte, Emma já estava caminhando para o trabalho com vigor. Ela achava que Cassie estava certa quando disse que ela era jovem e tinha tudo pela frente. Olá, ela entrou no carro com o agente imobiliário. Vamos embora? Ela sorriu. O carro seguiu pela estrada, com uma bela vista pela janela. Como é bonito aqui, Emma se maravilhou. Você ainda não viu a casa que quero lhe mostrar, disse o jovem. O que há lá? A moça se virou para ele. À vista, é claro, a casa em si está precisando de reparos, mas tudo ao redor, ela parou de falar. Eles entraram no vilarejo e Emma viu que quase não havia casas. Era inacreditável que alguém ainda estivesse vendendo alguma coisa aqui. Aqui estamos, o agente imobiliário parou em uma casa. Sim, a garota saiu do carro, certamente não era um palácio. Emma podia ver que era muito bonita, um rio, um campo, uma floresta à distância. Mas a casa em si, por fora, era forte, aguentaria mais 100 anos, mas por dentro estava arruinada. Eu concordo, disse Emma, quando lhe disseram o preço. Era uma ninharia. A quantia que ela e o marido haviam economizado seria mais da metade, o suficiente para os reparos. Tem certeza de que é esse o lugar que você quer? Perguntou o jovem novamente. Sim, o lugar é tranquilo, não tem muita gente, não é longe da cidade. Ela já estava olhando e planejando como seria aqui. Bem, então temos que redigir os documentos, e pronto, a casa é sua. Eles apertaram as mãos. Emma estava feliz, um de seus sonhos havia se tornado realidade. Agora, todos os dias, depois do trabalho, ela pegava o trem para casa. Ela havia planejado uma reforma, mas não queria contratar trabalhadores, fazia tudo sozinha. Era o que ela sempre fazia. Você está tão feliz ultimamente, Cassie se aproximou dela, algumas mudanças em sua vida pessoal. Comprei uma casa, ela estava radiante de felicidade. Uau, quando é a festa de inauguração da casa? Minha colega de trabalho estava feliz por sua amiga. Em breve, Emma prometeu. Esperando, Cassie foi para seu lugar. À tarde, como de costume, Emma queria ir à cidade, e sua mãe a chamou. Lembra que vamos à casa da vovó no fim de semana? Perguntou ela. Ah, esqueci completamente, a menina deu um tapa na testa. Estamos esperando por você, não se atrase, disse a mulher com uma voz suave. Tudo bem, Emma decidiu, tenho certeza de que ela virá. Ela desligou o telefone e sorriu, lembrando-se de sua avó, de como ela entediava a todos com suas histórias. Agora ela também entendia seus pais, que costumavam se encolher quando Emma revirava os olhos para as histórias do velho. O fim de semana chegou e Emma estava pronta para partir. Ela comprou as passagens na estação, embarcou no trem e, algumas horas depois, estava em sua cidade natal. Olá a todos, ela entrou no apartamento de sua avó. Sua mãe saiu para cumprimentá-la. Os pais agiram com cautela, pois sabiam de tudo o que estava acontecendo com a filha, então tentaram não pressioná-la de forma alguma a pensar no marido e nos filhos. A avó, feliz aniversário, entrou na sala e lhe entregou uma linda caixa. Emma, como sempre, não pode ficar sem exclusividade, as rugas se espalharam pelo rosto da avó. Todos se sentaram à mesa,
Primeiro, como de costume, brindaram, parabenizaram, e depois a avó olhou para todos, com os olhos tristes. Bem, vovó, vamos lá, comece, já era uma tradição. Vivíamos como uma grande família. A avó continuou com sua história. Emma se sentou à mesa, ela já tinha ouvido essa história 1 milhão de vezes. A cada vez, a avó acrescentava algo novo. Hoje os parentes descobriram que o avô não tinha uma perna, ele havia escrito isso em suas cartas para a mãe. Foi muito comovente. Como essa mulher se esforçou para descobrir sobre ele, mas nada apareceu. Vovó, vou tentar de novo, prometeu Emma. Ela não chorou, apenas enxugou os olhos, não havia lágrimas. Tentar não é tortura, resistiu a neta. Tudo bem, faça o que você quiser, todos concordaram. A noite correu muito bem, todos estavam felizes por terem se conhecido. Emma queria ir para casa, mas seus pais não a deixaram. Seu irmão e a esposa também vieram, então o apartamento onde eles cresceram estava lotado esta noite. Você vai fazer o que prometeu à vovó? Perguntou o irmão a Emma. Claro que sim, por mim tudo bem, respondeu ela. A noite continuou, só que agora eles estavam sendo atendidos pela mamãe. Papai também manteve o ritmo, colocando os pratos e as xícaras na mesa. De manhã, Emma voltou para casa. Venha mais vezes, sua mãe lhe disse. Eu farei tudo, então você virá até mim, ela falou em enigmas novamente. Fazer o quê? Sua mãe não entendeu. É uma surpresa, sua filha piscou. Bem, misteriosa, a mulher a beijou. Emma subiu em sua carroça e partiu. Assim que chegou, ela imediatamente decidiu fazer uma pesquisa sobre pessoas desaparecidas. Ela encontrou um site e escreveu tudo o que havia conseguido descobrir sobre sua avó ontem. Agora ele só precisava esperar por uma resposta. Ele ligou para o número da mãe. Ela riu ao telefone. Você acabou de sair, já está com saudades de mim? Mamãe, preciso de sua ajuda, disse Emma. Diga-me, eu farei tudo, disse a mulher. Temos que ir até a vovó e obter todas as informações que ela tem sobre o pai dela, Emma começou a ditar. Bem, você já se decidiu a investigar isso? Disse a mãe, surpresa. Preciso investigá-lo a fundo, já me apresentei, talvez eu consiga descobrir alguma coisa, Emma tinha certeza de que faria algum progresso. Ela foi para seu quarto e olhou para a foto do marido, com o peito arfando. Fazia tanto tempo que eles ainda não estavam divorciados. Mas Emma não queria fazer nada por conta própria. Se Mickey decidisse pedir o divórcio, deveria fazê-lo ele mesmo. A garota queria muito ir à cidade, mas hoje era impossível. Já era tarde e ela tinha que trabalhar amanhã. Oi, ela entrou no escritório. Olho para você e não consigo acreditar que há pouco tempo eu dormi aqui para que você não fizesse nenhuma besteira, disse Cassie. Sim, não acredito que quase estraguei tudo com minhas próprias mãos. Emma foi até sua cadeira e ligou o computador. Assim que foi inicializado, a garota viu uma notificação de mensagem particular. Ela não olhou para mais nada, ou mal podia esperar para ler o que a mensagem dizia. Ela recebeu uma resposta informando que havia muito pouca informação. Você precisa da data exata de nascimento, onde e quando ele foi servir, quando exatamente ele desapareceu. No final, havia um número de telefone de um especialista que poderia ajudar a responder a todas as perguntas. Emma anotou o número, pois entraria em contato com ele mais tarde. Ela chegou em casa, definitivamente tinha que ir à cidade hoje. Mas não podia fazer isso de novo. Bateram na porta. Olá, seu coração bateu mais forte em seu peito, lá estava Mickey parado na porta. Emma, sinto muito, não posso viver sem você, ele começou imediatamente. Entre, ele a conduziu para dentro do apartamento. Eles foram para a cozinha, onde a esposa dele serviu chá e se sentou em frente. Dê-me sua resposta, ele esperou. Eu o perdoei há muito tempo, mas por enquanto não podemos ficar juntos, disse ela. Mas ele não entendia o porquê. Tenha um pouco mais de paciência, ela lhe pediu.
Tudo bem, ele se levantou, eu amo você e não vou traí-la novamente. Emma acompanhou Mickey até a saída e, ao fechar as portas atrás de si, sentiu um aperto no peito. Ela não queria voltar atrás sem mais nem menos, ele tinha que entender. Não era tarde demais, a garota decidiu fazer uma ligação telefônica. Emma, ela ouviu a voz de um homem. Olá, meu nome é Emma, eu lhe enviei uma solicitação sobre meu bisavô, que desapareceu sem colete. Ela começou a falar rapidamente, com medo de não ser ouvida. Sim, eu lhe escrevi uma resposta hoje, ela confirmou do outro lado da linha. Eu gostaria de conversar sobre isso, ela se tranquilizou, percebendo que estava disposta a ouvir e ajudar. Ok, meu nome é Alexander, você pode me fazer qualquer pergunta que quiser, ele ficou na frente dela. Emma estava pronta para conversar com ele a tarde toda, porque Alexander sabia as respostas para muitas perguntas. Em primeiro lugar, ele lhe contou a história de sua avó, que ele já havia ouvido muitas vezes em sua vida. É claro que tudo isso é interessante e, se você encontrar a foto, podemos fazer alguma coisa, disse ele. Já falei para meus pais me mandarem tudo o que minha avó tem, ela murmurou. Quando a encontrarmos, posso ajudá-la a colocar o nome do seu bisavô no memorial da chama eterna, sugeriu ele. Acho que minha avó gostaria disso, sorriu a moça ao telefone. Vamos ligar amanhã, eu lhe direi o que fazer e como fazer, antes de nos despedirmos, disse ela. Emma foi para a cama, incapaz de acalmar seu corpo excitado. Ela imaginou como eles fariam o que Alexander sugeriu e depois contariam à sua avó. Mas o cansaço se instalou e, depois de um tempo, Emma adormeceu. De manhã, como de costume, ela teve de ir ao banheiro. Ela estava com pressa, querendo discar o número de Alexander o mais rápido possível. Quando ela o fez, ele lhe disse que havia descoberto tudo. De minha parte, pedirei à sua administração que autorize a instalação de outro fogão, disse ele, indo direto ao ponto. Bem, obrigado por sua atitude, mas o que eu tenho que fazer? Isso era importante para ela. Mesmo que o pai da avó não seja encontrado, uma placa com o sobrenome já seria uma conquista. Escreva a história que você me contou, anexe todos os documentos disponíveis, talvez seja o suficiente, eu realmente queria ajudar. Emma estava sentada em sua estação de trabalho, brilhando por dentro. Por que está tão feliz? Perguntou Cassie. Às vezes é uma grande alegria fazer coisas para os outros, admitiu ela. A menina finalmente percebeu que havia um motivo para sua avó continuar contando essa história. Ela ficou sentada até o final do dia de trabalho e depois foi para a aldeia, onde não ia há muito tempo. Ela não fez muita coisa hoje porque não tinha tempo. A casa era grande, o quintal era grande e havia anexos também. Emma queria limpar tudo, às vezes pensava em algo e dava uma olhada, mas demorava muito tempo. No fim de semana, ela decidiu fazer isso. Mickey, olá! Ela o chamou. Olá, ele ficou quieto, esperando para ver o que mais sua esposa diria. Ele estava com medo de que ela começasse a falar sobre o divórcio. Por que você está tenso? Ela riu. Esperando pelo que você diria, ele ficou em silêncio novamente. Lembra que queríamos comprar uma casa? Ela esperou por uma reação. Claro, ela realmente achava que ele tinha perdido a memória? Bem, eu perdi, e se você não se importar, pode voltar e me ajudar com os reparos, ela lutou com as últimas palavras. Eu te amo, eu não podia acreditar no que ouvia. Ele chegou, nem mesmo uma hora havia se passado. Eles pegaram tudo o que precisavam e dirigiram até a aldeia. Que lugar, ele olhou ao redor, assim como ela havia feito na primeira vez. Não vamos incomodar ninguém, e nós também não, ela parou na porta. Quantos habitantes há? Ela olhou para a distância, onde as casas ainda estavam de pé. Não sei, vamos nos conhecer mais tarde, ele empurrou o portão. Mickey não falava sobre relacionamentos, tentava não tocar no assunto até chegarem em casa. Ele foi buscar água, Emma havia lhe pedido, ele precisava aquecê-la. Naquele momento, a própria garota foi para fora e, de repente, ouviu vozes de homens. E então, onde? Ela escutou.
Vá, procure, nós consertaremos isso lá, o segundo lhe disse. A garota voltou para dentro da casa, por algum motivo estava com medo, e se estivesse sozinha, e aqui estavam eles. As portas se fecharam e ela estremeceu. Você está com medo de mim? Mickey riu. Quieto, venha cá, ela acenou com o dedo para ele. O que há de errado? O jovem ficou tenso. Olhe, ela o levou para fora da casa. Com certeza, havia alguém falando lá fora. O que eles estão fazendo lá fora? Ela sussurrou para o marido. Parece que estão procurando alguma coisa, ele tinha certeza. Por quê? E por que em nossa propriedade? Emma tinha muitas perguntas. Devemos sair e perguntar, Mickey estava determinado. Muito bem, a garota se levantou. Eles foram para fora, de modo que ficassem imediatamente visíveis. E o que eles querem em nossa delegacia de polícia? Mickey começou a fazer perguntas imediatamente. Quem são vocês? Os não convidados não entenderam. Os anfitriões, respondeu Emma. O que está nos dizendo? A vila está à beira da extinção, não sobrou quase ninguém aqui, eles riram. Se quiser, podemos lhe mostrar o documento. Emma se levantou e colocou as mãos ao lado do corpo. Nós queremos, assentiu um dos homens, ela não esperava por isso, o arquivo estava no carro, em sua mochila, ela tinha que ir. Enquanto ela fazia isso, os homens começaram a negociar com Mickey. Veja bem, durante os anos de guerra, muitas coisas aconteceram aqui, estamos cavando há anos e as coisas boas ainda estão aqui, admitiu o garimpeiro ilegal. E o que você quer de mim? Estamos um pouco na sua mão, e você não nos nota no seu local, ele condicionou. Eu teria que falar com minha esposa, com medo de fazer qualquer coisa sem falar com Emma. Mickey. Tudo bem, ela estará aqui em 1 minuto, disse um dos companheiros. Emma voltou com os papéis, tudo era legal, ela não tinha dúvidas. Mickey lhe disse o que essas pessoas estavam fazendo aqui e o que estavam pedindo. O que você está procurando? Ela estava curiosa. Várias coisas da guerra, dissemos ao marido dela, e eles disseram novamente. Não sei, preciso consultar, pensou ela, ligaria para Alexander à noite e ele lhe daria uma resposta precisa. Que tola você é por recusar o dinheiro, o orador olhou para ela com raiva. E pelo insulto, você vai sair daqui agora mesmo. Mickey não aguentou. Eles voltaram para casa, onde o trabalho estava até o pescoço, com a água já fervendo. Emma começou a esfregar o chão, mesmo que precisasse trocá-lo, ela queria estar limpa. Depois, voltou a trabalhar do lado de fora. Não precisa olhar aqui, olhe, meu marido apontou para uma máquina, está tudo no galpão. Eles estavam com medo, provavelmente, caso ela pertencesse a outra pessoa, concluiu a garota. Eles voltaram para casa, cansados, mas felizes. Mickey não sabia se ela o havia chamado apenas para ajudá-lo ou se realmente o havia perdoado e agora tudo voltaria ao normal. Ele esperou que Emma começasse a falar sobre o assunto. Obrigada, disse ela quando ele abriu as portas para ela. Me dê as malas, ele estendeu as mãos. Não é difícil para mim, ele caminhou em direção à entrada. Embora tivessem vivido juntos por tanto tempo e fossem casados, agora estavam se comportando como dois estranhos. Ambos estavam tímidos, como se estivessem se vendo pela primeira vez. Eles entraram e subiram para o apartamento. Emma, você tem certeza de que me perdoou e que não haverá reclamações? Ela perguntou antes de entrarem no apartamento. Mickey, eu pensei bem, não sou feliz sem você, eu amo você, é claro, se essa traição acontecer novamente, não há nada que eu possa fazer, ela olhou para as mãos. Emma, prometo que nunca mais trairei ninguém próximo a mim. Quando você perceber, será tarde demais. Eu também amo você e amarei pelo resto da minha vida, ele a abraçou. Em casa, ele lhe contou sobre Alexander. Mickey ficou grato por esse ato. Ele havia se encontrado com Sarah mais de uma vez e conhecia sua história. Alexander, olá, ela o chamou esta noite. É bom ouvir você de novo, ela respondeu alegremente.
Sabe, eu comprei uma casa recentemente, e ela contou a ele sobre os homens que estavam procurando algo em sua propriedade. Eu sei o que você quer dizer, ele ficou em silêncio, aqueles que fazem isso em benefício das pessoas do Estado e encontram objetos e restos mortais, e depois dão tudo aos parentes. Para eles, isso constitui riqueza e memória. E esses dois procuram por si mesmos e depois vendem tudo nos mercados. Talvez eles não deem importância a algo e o joguem fora, mas seria importante. Os parentes desses heróis nunca receberão um prêmio ou algo assim. Foi o que pensei, por isso os mandei embora de nosso território. Emma gostou do modo como o homem falou com ela. Ela se despediu do homem, desligou o telefone e se virou para Mickey, que ficou olhando para ela. Não acredito que estamos juntos de novo, ele queria se aproximar dela, mas não ousava. Vai ficar tudo bem, Emma se aproximou dele. Eles foram para a cozinha, a moça preparou um jantar simples e eles se sentaram à mesa. Você está bem? O marido olhou para ela. Não há necessidade de palavras fortes, nada foi feito ainda. Agora, quando somos dois, você pode fazer tudo rapidamente, disse-lhe a esposa. Sim, eu o ajudarei e o apoiarei em tudo. Eles terminaram o jantar, Emma ficou lavando a louça e Mickey foi para o quarto. No dia seguinte, Emma foi ao correio, sua mãe ligou e lhe disse que havia encontrado alguns papéis, fotos e algumas cartas. Ela juntou todos eles e os enviou para a filha. Se você não tem tempo, eu mesmo posso fazer isso, sugeriu o marido. Você vai me ajudar muito, ela ficou grata por Mickey apoiá-la e ajudá-la em tudo. Quando a moça chegou em casa depois do trabalho, a primeira coisa que fez foi separar os papéis que haviam chegado. Ela olhou para a foto, que estava muito pálida, era difícil ver qualquer coisa. As características faciais do homem mau eram visíveis. Mas ela podia ver que ele era bonito. Emma se lembrou imediatamente da história de sua avó, do quanto as pessoas tinham que passar naquela época. Alexander, alô, sou eu de novo, ela discou o número do telefone. Boa noite, Emma não entendia por que ele estava falando com ela daquele jeito. Compilei tudo o que está disponível, mas quando e onde o avô foi, ninguém pode dizer, ele relatou o trabalho realizado. Se quiser, posso ir visitá-la, ofereceu o jovem. Eles já haviam conversado sobre isso, pois Alexander estava a apenas 200 quilômetros da cidade onde Emma morava. Quando será conveniente para você? Não sei, mas vou avisá-lo, prometeu Emma. A vida continuou como sempre, a família estava tranquila, sem brigas, rancores ou provocações. Mickey estava fazendo o melhor que podia para manter seu Billy feliz. Vamos até a cidade? Perguntou Emma. É claro que ele estava disposto. Emma não sabia por que se sentia atraída por aquela casinha na vila deserta. Ela estava fisicamente atraída. Por que não vamos conhecer os habitantes locais? Sugeriu Mickey a Emma. Eu queria fazer tudo primeiro para poder convidar todo mundo para me visitar, admitiu ela. Entendo, então vamos continuar com isso. Podemos contratar trabalhadores em breve. Ela olhou em volta das paredes, que tinham papel de parede. Provavelmente os novos proprietários o colocaram para cobrir o cal e o gesso, sugeriu a garota. Ninguém vai nos contar, Mickey tinha certeza. Você vai para o pátio, há muito o que fazer lá também, e eu ficarei aqui, ela ordenou. Bem, Mickey tinha feito muito naquele dia, a área do pátio estava pronta para que algo novo fosse feito nela. Emma começou a arrancar o papel de parede, o que não foi fácil, pois ele estava permanentemente grudado. Ela conseguiu arrancar 2 paredes e depois se sentou em uma cadeira para descansar. Mas ela queria terminar tudo hoje, então a garota reuniu suas forças e começou a trabalhar novamente. Temos que sair imediatamente, Mickey olhou para dentro da casa. Qual é o problema? Ele se virou e quase caiu do banco. Recebi uma ligação do trabalho, ele corou. Bem, ele sacudiu as mãos, olhou para o pouco que lhe restava e decidiu que poderia terminar amanhã. Eles entraram no carro e foram embora. Depois disso, Mickey deixou a esposa em casa e foi para o trabalho. Alô, Emma ligou para sua mãe. Alô, disse a mulher triste.
Dei uma olhada nos documentos que você me enviou, acho que eles me ajudarão muito na busca pelo bisavô, disse a menina. A vovó estava doente, por isso Angélica estava tão triste. Isso é sério? Angélica estava tensa. Ela está no hospital, ela podia ouvir sua mãe chorando. Espero que ela melhore, Emma desejou mentalmente à vovó. Por que eles não fizeram isso antes? Por que esperaram tanto tempo? Mas nada podia ser feito agora, o principal era que a máquina estava funcionando, tudo viria logo. Ela pensou no monumento. Ele enviou uma solicitação à administração, entrou em contato com eles mais de uma vez, e eles prometeram analisar o assunto em breve. Mickey não estava em casa novamente, Emma não pensou nisso enquanto conversava com a mãe, mas enquanto arrumava a cama, pensamentos diferentes vieram à sua mente. Ela estava nervosa, imaginando-se, depois de tão pouco tempo, ele voltaria aos seus velhos hábitos. O telefone tocou no corredor e Emma ficou imaginando quem poderia ser. Emma foi até o telefone. Emma, oi, era o Billy, amigo do Mickey. O que há? Perguntou a garota imediatamente, pois Billy nunca ligava para seu apartamento sem motivo. Vamos, Mickey está no hospital, disse ela com uma voz agonizante. O que há de errado com ele? Ela já estava gritando. Venha para o hospital central, ele desligou. Emma começou a fazer as malas, suas mãos estavam tremendo, ela não conseguia passar pelo buraco da fechadura quando trancou as portas. Ela chamou um táxi, o carro levou apenas alguns minutos, mas para Emma foi uma eternidade. Para o hospital, dizia o endereço. Não precisa ficar tão nervosa, não podemos ir mais rápido de qualquer forma, o motorista viu como a garota estava se sentindo. Com licença, ela se recostou no banco, com o coração disparado, pois não conseguia acreditar que algo ruim pudesse ter acontecido com Mickey. Ela correu para o saguão do hospital, direto para a recepção. Meu marido. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Billy se aproximou dela. Vamos, ele agarrou sua mão e a puxou para trás. Eles subiram para o primeiro andar, estavam operando, disse-lhe o jovem. O que aconteceu? Gritou Emma, ela não conseguia suportar. Eles o chamaram para trabalhar, mas ele não apareceu, Billy abaixou a cabeça. Jesus, ele ou nele? A garota ficou pálida e tremeu ainda mais. Nele, apenas uma frase, mas tão terrível. Eles ficaram sentados no corredor, ninguém sabia de nada. Mas, algumas horas depois, o médico saiu. Ele está vivo? Isso era o que mais interessava a Emma. É claro que até o homem estava confuso. O que havia de errado com ele? Emma queria saber, ela estava tão doente que não entendia nada. Vai ficar tudo bem, o médico colocou a mão em seu ombro. Depois disso, Emma se acalmou, foi até lá, sentou-se no sofá e olhou para Billy. Como você descobriu? Ela queria saber por que Mickey não havia ligado para ela. Fui eu que esbarrei nele, ele só ficou sentado de cabeça baixa. A garota se levantou. Desculpe-me, eu não queria que isso acontecesse, ela cobriu os olhos com as mãos. Sem vergonha, Emma sempre não gostou do homem. Ele estava sempre incentivando Mickey a fazer algo obscuro. E agora que isso havia acontecido, ela nunca acreditaria que tivesse sido um acidente. Ele mesmo parecia ter percebido isso. Quando Emma teve certeza de que Mickey estava bem e que seu estado era estável, ela voltou para casa. Billy implorou para que ela não relatasse o ocorrido, mas ela não o faria, queria esperar que o marido se recuperasse. Ela precisava fazer algo para se distrair. Emma dirigiu novamente, para o trabalho pela manhã e de volta à cidade à tarde. Ela entrou na casa e se lembrou de que só lhe restava uma parede. Emma pegou o papel de parede e o puxou, ele começou a se soltar junto com o gesso ou cal. O gesso caiu no chão, mas ainda havia muito na parede. A garota trabalhou incansavelmente. Já tarde, ela olhou para o relógio. No carro era confortável, mas no trem elétrico era preciso controlar o tempo. Bem, ela deu um último puxão e tudo caiu no chão. Emma pegou sua bolsa e pensou, tenho certeza de que amanhã ela terminará tudo.
Ela saiu de casa e correu para a estação. A garota conseguiu pegar o trem elétrico e ficou feliz com isso, caso contrário, chegaria atrasada ao trabalho amanhã. Ela seguiu viagem e se perguntou o que estava acontecendo com Mickey. Ela queria muito ajudá-lo, mas não havia nada que pudesse fazer. E então seus pensamentos voltaram para Billy. Como ela poderia fazer isso e, mais importante, por quê? Mas seu marido lhe diria isso quando chegasse em casa. Emma se sentou à mesa e começou a ler novamente as cartas do bisavô. A caligrafia era irregular, toda desbotada, mas algumas letras eram legíveis. Por que a vovó não as leu para nós? Teria sido mais interessante, disse ela na cozinha vazia. Então Emma se lembrou de que sua avó estava no hospital. Ela discou o número da mãe. Como está a Nossa Senhora? Perguntou a mulher. Na mesma. Sem mudanças, mamãe estava chorando. E também tivemos uma emergência, Emma contou à mãe sobre Mickey. Deus, que bagunça, ela não podia acreditar que tudo tinha acontecido em um dia. Ela decidiu que não iria esperar muito tempo. Ela sairia do trabalho e iria direto para sua casa de campo para terminar o trabalho. Naquela noite, ela nem mesmo jantou, pois tinha que chegar ao hospital a tempo de ver o marido. Quando chegou, ele já estava em um quarto normal. Emma entrou, sorriu e chorou ao mesmo tempo. Como você está, querido? Perguntou ela. Não muito mal, disse ela. Suas duas pernas estavam quebradas e ele tinha alguns danos internos, por isso tiveram que operá-lo. Emma se sentou ao lado dele, ela sabia que ele estava vivo, e isso é o mais importante. Você sabe quem o atingiu? Perguntou ela. Sim, eu sei, ele já está aqui, já pediu desculpas, Mickey lhe contou. O que poderia ter acontecido? Por que ele fez isso? Ela ainda não entendia. Enquanto você e eu estávamos separados, eu fiz da Zenka minha assistente na minha empresa. Aparentemente, isso não foi suficiente para ele, e ele decidiu se certificar de que eu não estava lá, ele olhou para ela. Isso é estúpido, ele sorriu. Você percebe que é estúpido, mas ele provavelmente não fez isso. E quando o fez, era tarde demais, especialmente porque eu era um sobrevivente. Ele veio me implorar para desistir do pedido, olhando para o teto do Mickey. E o que você fez? Eu estava olhando para ele. Bem, ele vai restaurar meu carro, mas, fora isso, deixe-o ir embora, ela disse a ele. Emma abraçou o marido, deu-lhe um beijo e se despediu, depois foi para casa. Esta noite, ela não conseguiu dormir, teve alguns pesadelos, e pela manhã, acordou sem sono. No trabalho, ela não conseguia entender nada e seus colegas perceberam. Aconteceu alguma coisa com você de novo? Cassie se aproximou dela. Não, estou bem, o Mickey foi embora, a garota olhou para ela, apenas não dormiu bem, confessou. Está tudo bem, eu estava pensando nisso, a amiga se afastou dela. Emma sabia que tinha que ir à cidade hoje, queria fazer isso rapidamente, mas algo a estava impedindo. Ela chegou em casa, trocou de roupa e saiu de casa novamente, tinha que pegar o trem. É isso, mais um empurrão e ela poderá contratar trabalhadores, disse a si mesma. Emma já estava se arrependendo de não ter feito isso de uma vez. Ela provavelmente já estaria pronta. Ela trouxe as sacolas para recolher todo o lixo e começou a trabalhar. Quando chegou à parede, ela fez a última de ontem. Ela se abaixou para pegá-la e percebeu que havia algo escrito na parede. O que era isso? Ele se levantou e olhou com atenção. Havia uma inscrição, algo estranho, as letras eram irregulares. Estamos aqui há 13 dias, 16, não saímos, Emma escreveu. E na parte inferior havia iniciais e sobrenomes riscados, tudo muito indistinto, mas a garota já estava interessada, aproximou-se e começou a ler as letras, algo estava muito indistinto. Ela não continuou, mas se endireitou e ficou parada. Emma olhava fixamente para aquela parede de inscrições, com lágrimas nos olhos. O significado da frase lhe veio primeiro, e depois, como um raio. Oliver, ela gritou, não pode ser.
Ele começou a andar pela casa, não sabia o que estava procurando ou o que fazer. Suas mãos tremiam, ele estava realmente no mesmo lugar em que seu bisavô estivera no último momento de sua vida? A excitação e os problemas acumulados cobraram seu preço. A garota se sentou no chão e começou a chorar. Ela tocou a parede com a mão e se perguntou se havia imaginado aquilo. Ela se levantou e olhou novamente, mas não, era tudo verdade. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia nem segurar o telefone. Quando Emma entrou no trem, ela já tinha se acalmado um pouco, e se não fosse seu bisavô? Alexander, alô, agora ele não se importava com a hora ou se isso o incomodava ou não. O que aconteceu? Ele ouviu que a garota estava muito animada. Encontrei a inscrição, gritou ela ao telefone. Que inscrição? O que você quer dizer? Ela não entendeu. Na minha casa, lembra, eu lhe disse, onde eles estavam procurando artefatos de guerra, ela murmurou. O que era a inscrição? Ele ainda não entendia nada da conversa incoerente de Emma. Você queria vir, eu estava chorando. Sim, estarei em sua casa neste fim de semana, ela prometeu. Estou esperando por você, se você puder vir antes, então venha, ela pediu. Suas mãos estavam tremendo, sua cabeça não estava pensando claramente. Emma foi até a cozinha, pegou alguns comprimidos e tomou um sedativo. Depois de alguns minutos, ela só queria dormir. Emma não resistiu ao seu corpo, foi se deitar, precisava se acalmar. Ela precisava se acalmar. Tinha muito o que fazer hoje e se levantou pela manhã. Emma foi para o trabalho e imediatamente ligou para Cassie para falar com ela. Por que você está tão desarrumada? Perguntou ela. Você não vai acreditar, lembra que eu lhe contei sobre a casa que comprei? Perguntou Emma à amiga. Sim, o que aconteceu? Cassie pôde ver como Emma estava animada. Encontrei uma inscrição deixada para trás durante os anos de guerra, a garota estava agindo como se estivesse fora de si. E daí? Cassie não entendeu todas aquelas palavras. Ah, tudo bem, Emma se afastou dela. Ela queria falar com alguém sobre isso, mas não podia porque ninguém além de Mickey sabia. Mickey, ela parou no meio do corredor. Oi, desculpe-me, posso tirar alguns dias de folga? Ele entrou correndo na sala do supervisor. Qual é a sua emergência? Ele estava curioso. Por motivos familiares, isso era meio verdade. É claro que ele colocou um papel e uma caneta na frente da moça. Ela escreveu uma declaração, imediatamente pegou uma bolsa e saiu para o hospital. Foi direto para o quarto do marido. Oi, querido, ela se aproximou e o beijou. Parece que você passou por muita coisa, ele sorriu. Isso não é engraçado, ela se sentou ao lado dele. Conte-me sobre isso, ela viu que Emma estava com as notícias. Mickey, em nossa casa, lá, Emma estava chorando. O que há lá dentro? Ele queria se levantar, mas a dor atravessou seu corpo e ele não conseguiu. A inscrição, ela olhou em volta para as pessoas que estavam na sala com o marido, elas a olhavam como se ela fosse louca. O que era a inscrição? Ela se perguntou. Ok, mais tarde, ela decidiu não dizer isso na frente de todos. Emma foi para casa, pois precisava se recompor, não apenas seu corpo, mas também seus nervos. Ela tomou outro sedativo e se deitou, depois se lembrou de ligar para a mãe. Mamãe, tenho certeza de que logo saberei onde o pai de nossa avó morreu, ela falou em voz alta. Você obteve alguma resposta? Sua mãe adivinhou. Não, mas eu não sabia como contar para a mulher. Ela não disse nada, desligou o telefone, foi para o quarto e se deitou. Depois se levantou novamente, pegou os documentos do bisavô, mas não havia nenhuma conexão entre eles. No dia seguinte, Alexander ligou e disse que viria à tarde. Estou esperando por você, respondeu agora calma Emma. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo em sua vida. Achava que não podia ser tudo uma coincidência. Por alguma razão, ela não queria comprar um apartamento, e eles estavam procurando uma casa há muito tempo.
E foi nessa cidade, nessa mesma casa, que os pensamentos de Emma foram interrompidos pela campainha da porta. Ela se levantou abruptamente de sua cadeira, abriu a porta e um homem desconhecido apareceu na soleira. Alexander, ele sorriu. Emma o deixou entrar em casa. Ele era um cara simples, alto, magro, nada de especial. Ele apresentou, sentaram-se na cozinha e ela lhe serviu um chá. Aqui, a moça colocou alguns papéis na frente dele. Sim, isso é muito bom, posso lhe dizer que há uma boa chance de encontrar seu parente. Ela sentou-se olhando para a foto. Algumas horas depois, Emma e Alexander estavam no vilarejo e ela o levou imediatamente até a parede. O jovem fotografou tudo. Em seguida, ele enviou todos os dados para seu escritório. E agora, Emma se perguntava. Os meninos virão, veremos tudo aqui e, enquanto isso, daremos uma olhada nos documentos sobre as batalhas nesta cidade, disse ele. Isso seria interessante, ela exclamou. Vamos, ele colocou o braço em volta de Emma. Ela olhou para ele e, por algum motivo, sentiu-se tão em paz. Obrigada, isso significa muito para mim, Emma não conseguiu se conter. E para mim também, quanto mais encontrarmos os soldados desaparecidos, mais as famílias ficarão em paz. Ele mostrou à garota as fotos onde os restos mortais estavam enterrados. Sua organização faz muitas coisas boas, Emma se tranquilizou. Eles não fizeram mais nada, apenas esperaram a chegada do trem e voltaram de carro. Você pode ficar na minha casa, disse a garota a Alexander. O marido dela não vai dizer nada? Perguntou o jovem. Não, ela sabia com certeza. Então vou aceitar sua oferta, ela sorriu. À noite, eles se sentaram na cozinha e o rapaz contou muitas coisas interessantes, onde e com quem eles estavam, os achados que traziam de cada viagem de negócios. E conseguiremos determinar se ele era ou não meu avô? Perguntou ela. Acho que sim, ele concordou. Emma estava tão calma e relaxada com ele, sem estar nervosa, sem pensar em nada. Ela sentiu que todas as suas preocupações foram transferidas para ele. Os meninos vão trabalhar com as informações que enviei hoje e, quando eu chegar lá, eles terão muito a dizer, disse Alexander. Bem, Emma se deu conta de que esse não seria um assunto rápido. Ela arrumou uma cama para o jovem no corredor e foi para o quarto. A noite passou tranquilamente, e Emma estava de certa forma tranquila. Agora ela pensava apenas em como falaria dela para a avó, e não apenas em descobertas. De manhã, eles tomaram o café da manhã. Alexander tinha trabalho a fazer, e então chamou Emma para voltar à cidade. Ela pediu que ele esperasse, pois tinha que ir ao hospital para ver o marido, e ele não se importou nem um pouco. Serei rápida, disse ela da porta. Tudo bem, ele a esperou. Emma chegou à casa de Mickey, que ainda estava imóvel, qualquer movimento era doloroso. Ela lhe contou o que havia acontecido nas últimas 24 horas, agora ela não estava gritando, não estava nervosa, estava, e disse tudo com calma. Parabéns, você fez uma grande coisa, ela sorriu. Não entendo como tudo isso pode ter acontecido, ela viu que os outros estavam observando e ouvindo. Se você realmente quiser, disse Mickey. Sim, e é verdade, ela suspirou e se levantou, porque eles estavam esperando por ela em casa. Adeus, faça o que você tem que fazer, ele a pegou pela mão. Vamos, melhore, eu virei amanhã, como sempre, ela o beijou e saiu. Então, junto com o jovem, eles foram para a aldeia. Lá ele começou o seu trabalho. Você precisa de alguma ajuda? Emma estava sempre por perto. Ainda não, ele percebeu, mas ela não podia ficar de braços cruzados. Bem, quando você precisar, assobie, ela riu. Alexander seguiu em frente quando um grupo de pessoas apareceu no horizonte. Emma olhou para eles e percebeu que era o grupo de busca. Estamos aqui, ela acenou com as duas mãos. Havia uma garota entre os jovens, o que animou Emma, pois ela pensou que não estaria sozinha. Mais adiante, tudo aconteceu rapidamente, os rapazes montaram acampamento bem aqui, tinham tudo o que precisavam para isso. Pequenas cercas, sacos, pás, espátulas,
colheres, alguns mapas. Emma estava interessada em tudo. Até mesmo a aldeia estava ficando um pouco animada. Então, vamos começar por aqui, disse Alexander, apontando para a parede da casa. Eles começaram a perfurar o chão com baionetas, procurando por qualquer coisa. Se encontrassem alguma coisa, ou melhor ainda, um osso, então começava o trabalho meticuloso. Durante o dia, conseguimos encontrar 2 esqueletos, que estavam a cerca de 1 metro de distância da casa. Foi assustador, mas ao mesmo tempo interessante para Emma. A busca continuou, tudo estava tão monótono que a garota decidiu procurar alguém que pudesse saber o que estava acontecendo aqui naquela época. Olá, ela viu uma mulher entrando pela porta de uma das casas restantes. Boa tarde, ela se dirigiu a ela. Meu nome é Emma, sou a proprietária dessa casa, disse ela. E eu sou Maria, ela esperou que a moça se aproximasse. Prazer em conhecê-la, Emma estendeu a mão para ela. E o que você tem aí? Provavelmente todas estavam curiosas, só não ousavam perguntar. Você sabe o que aconteceu aqui durante a guerra? Ela fez uma pergunta, com a qual a garota se aproximou. Meu pai me disse, e você vai por ali, você morava aqui quando era menino, a mulher apontou para um lado, Emma viu que ainda havia uma casa lá. O senhor mora aqui? Eu me perguntava quantas pessoas ainda restavam. Não, nós nos mudamos para a cidade há muito tempo, viemos aqui para comer frutas vermelhas, cogumelos, sim, para relaxar da agitação da cidade, Mary sorriu. É por isso que compramos a propriedade aqui, Emma agradeceu a ela por tudo e seguiu seu caminho. O chalé era antigo, quase todo reformado, as janelas davam para o chão. Perto do portão, um senhor idoso estava sentado em um degrau, Emma se aproximou dele. Olá, ela o olhou nos olhos. Quem é você? Falou o velho, mas nem sua cabeça nem seus olhos se moveram. Diga-me, já que ela pensou que ele não tinha reconhecido seu nome, você sabe o que aconteceu aqui durante a guerra? Perguntou ele. Por que você quer saber? Ele parecia estar interessado na pergunta, pois virou a cabeça. Comprei uma casa aqui, ele apontou na direção, e agora há grupos de busca trabalhando lá. Ah, Harvey está acordado. Ele se lembra de alguma coisa? Era óbvio que o vovô estava preocupado por algum motivo. Claro que sim, sua voz estava trêmula. Você vai me contar? Ele arrancou as palavras dele como uma pinça. Vamos, ele se levantou e foi em direção ao portão. Emma o seguiu. Quando eles se abaixaram para entrar no chalé, um cheiro desagradável chegou às suas narinas. Emma olhou ao redor, com quadros pendurados em todas as paredes. Vivi nesta aldeia toda a minha vida, nasci aqui e morrerei aqui. Naquela época, achávamos que os alemães nunca nos alcançariam, que passariam por nós. A aldeia era grande, fiz um círculo com minha mão. De onde vieram os soldados? Emma sentou-se na beirada do banco. Eles estavam se movendo, entraram, provavelmente para pedir algo, mas era óbvio que Harvey não tinha certeza. Quantos anos você tinha? A garota contou mentalmente. 8, ele a encarou. Um garotinho, ele se levantou novamente, foi ver quem estava nas fotos. Agora vocês têm crianças de 8 anos, mas naquela época trabalhávamos como adultos, Harvey se virou. Por que você me convidou? Ele não se importou em sair. Aqui, ele lhe entregou uma foto que estava tão desbotada quanto a dela. Quem é esse? Ela olhou para ela. Mãe e pai, eles estavam ajudando-os na época, disse Harvey, chorando. Vamos, Emma deu um passo em direção à saída. Eles estavam de volta à rua antes que a garota tivesse ouvido muito. O que mais você pode me dizer? Ela olhou para o homem. Eles entraram na aldeia e começaram a matar qualquer um que resistisse a eles. Eles entraram nas casas, onde quer que pudessem. Naturalmente, os proprietários ficaram com medo, então alimentaram e alimentaram o inimigo. Os companheiros que haviam entrado em sua cabana pouco antes tiveram que se esconder, então se esconderam, ele começou a me contar. Você se lembra de tudo isso? Perguntou Emma.
Ela tirou um pequeno pedaço de jornal do bolso, jogou o tabaco nele, lambeu-o, torceu e houve um grande tumulto. Os alemães não suspeitavam de nada, estavam barbarizando em silêncio. Mas quando os reforços chegaram, foi quando tudo começou. Não sei como, mas eles descobriram sobre os soldados, e o pesadelo começou. Para onde está indo? O vovô se levantou e foi embora. Ele não olhou para trás, Emma o alcançou. Harvey ficou em silêncio, indo em direção à casa onde Alexander e seus companheiros estavam. A garota pensou que tinha algo mais para mostrar ou contar. No caminho, ela pensou em tudo o que o homem havia sofrido. Em uma idade tão jovem, vivendo um pesadelo. Ele a levou a um pequeno barranco. Soldados? Perguntou Emma. Não, nós, ele se virou para ela. Quem, você? Ela olhou para ele com perplexidade. Todos que ficaram na aldeia. A polícia não poupou ninguém naquela época, e nós tínhamos 2 deles, irmãos que tinham ido para o outro lado. Ela olhou para o local. E? Ele queria perguntar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu? Ele se virou. Emma achou que ele estava sorrindo, mas não conseguiu ver por causa da barba e do bigode. Sim, ela se sentiu como se estivesse em um filme, transportada para alguns anos atrás. Estávamos alinhados, as mulheres gritavam, as crianças urravam, mas os alemães não tinham pena de ninguém, apenas abriam fogo. Não sei, Deus me salvou, caí com todos os outros, um pouco espancado, coberto de corpos, mas estava vivo, os olhos do velho se umedeceram. Deus, ele cobriu a boca com as mãos. A princípio, os soldados se abrigaram e só se ouviam tiros isolados. Mas quando o tumulto começou, foi quando tudo veio à tona. Os alemães estavam trazendo reforços, estava claro que os nossos não conseguiriam lidar com eles. Aqueles que quiseram, foram para a floresta, mas muitos ficaram. Eles resistiram até o fim e, quando os alemães cercaram a casa, ninguém mais tinha medo, e nesse momento eles chegaram à mesma casa que Emma havia comprado. Olá, os meninos estavam cavando na terra e encontraram algo novamente. Estava escrito na parede que eles ficaram aqui por 13 dias? A garota olhou para Harvey. Não vou dizer quanto tempo, mas durou muito tempo, parecia que nunca ia acabar. Ela fez uma pausa. O que foi? Emma quase correu para ele. Eles correram, 2 foram levados para cá. Ela apontou para o local onde os restos mortais de 2 pessoas haviam sido encontrados. E os outros? Os olhos da garota se arregalaram. Alguns foram mortos no caminho, e os que sobraram foram colocados em uma pilha, colocados ali. Ela mostrou a mão. Alexander viu tudo, virou-se para onde o velho estava apontando, olhou para os jovens e 2 deles foram imediatamente para lá. Obrigada, e me desculpe por ter que falar sobre isso, disse Emma. Sim, isso abriu uma ferida, mas agora pelo menos os parentes saberão sobre seus heróis. Ele se virou para ela. Para Emma, parecia que ela havia vivido todos esses anos para contar a história. Ela não conseguia acreditar que estava envolvida em tudo isso. Naquele momento, Alexander gritou algo para seus homens e eles se juntaram. Emma caminhou em direção à casa, estava tão cansada dessas emoções pesadas que se lembrou de sua avó. Como ela está? Ela olhou para o céu. Ao cair da noite, todos estavam cansados e se sentaram nos troncos que haviam arrumado em um quadrado, o que era mais confortável. Você não tem ideia do trabalho que teve. Alexander caminhou até ela e lhe entregou uma xícara de chá quente. Eu não sabia que acabaria assim, por alguma razão tive vontade de chorar. Os meninos pegaram tudo o que encontraram e foram para casa no dia seguinte. Assim que examinarmos tudo, faremos um relatório imediatamente. Alexander apertou sua mão. Então todos foram para casa. Por que você ficou fora tanto tempo? Perguntou Mickey no hospital. Ele estava se sentindo muito melhor. Emma estava sentada ao lado de sua cama. Logo tudo será revelado. Ela olhou para ele e acariciou seu braço. Bem, o médico disse que terei alta em breve. Ela se levantou, a dor não era tão forte quanto antes. Essa é uma ótima notícia,
Emma tinha planejado ir para a casa da avó em seu vilarejo logo depois que Alexander a chamou. Ela foi para casa, tinha que ir para o trabalho. Foi um pouco tranquilo. Alexander ligou um mês depois, disse que os arranjos finais haviam sido feitos, que tudo seria conhecido em breve. E o meu bisavô? Isso era o que mais o interessava. Sim, ele estava lá, o jovem lhe disse. Era uma notícia feliz e triste ao mesmo tempo. Obrigado, foi tudo o que ele conseguiu dizer. De nada, por enquanto, ele se despediu e desligou. Eles examinaram todos os restos mortais, muitos tinham conchas nas quais havia um pedaço de papel com nomes. Os que não tinham foram reconstruídos com a ajuda de especialistas. 10 famílias receberam avisos de que seu pai, irmão, avô ou bisavô havia sido encontrado em tal e tal área. Os enterros foram feitos. Alexander, você é muito bom, agradeceu Emma. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido, ele respondeu. Mickey ainda não podia, então Emma foi sozinha para a casa de seus parentes. Quando ela entrou no apartamento onde seus pais moravam, houve silêncio em resposta. Ela foi para a cozinha, fez um chá e decidiu esperar. Mas já estava escuro e não havia ninguém em casa. Curiosamente, ela discou várias vezes o número da mãe, mas o assinante estava fora da rede. Quando Emma estava prestes a ir para a cama, a porta da frente se abriu e ela saiu para o corredor. Emma, por que você não ligou? A mãe ficou surpresa. Por quê? Então eu não posso ir. Ela foi até a mulher e a abraçou. Claro que pode, respondeu a mulher ao abraço. Onde você esteve? Ela olhou para a mulher, ela estava cansada. Sarah, sua avó, ela estava quieta. O que há de errado com ela? O coração de Emma estremeceu. Ela está em coma, uma lágrima escorreu pela bochecha de sua mãe. Mas ela não está morta, Emma exalou. Sim, mas o médico não dará nenhuma garantia positiva, mamãe se recostou na cadeira. Mamãe, tenho novidades, ela pegou as mãos da mulher. Que notícias? Ela olhou para cima. Emma entendia que a mãe estava cansada, mas ainda assim queria lhe contar tudo o que havia aprendido nos últimos dias. A vovó nos contou a história tantas vezes, e agora eu vi tudo com meus próprios olhos. Descobri onde nosso avô estava, o que ele estava fazendo, como viveu seu último dia. Nem tudo o que vovó disse era verdade, e como eu poderia saber, ela era uma criança, Emma estava animada. Eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo quando falou. Uau, você tem uma história aí? A mãe se sentou e olhou para a filha. Sim, eu também não esperava por isso, eu tinha que ir para a cama, amanhã era um grande dia. Boa noite, as mulheres se abraçaram novamente. Emma não conseguia dormir, agora que havia contado tudo à mãe, ela estava tremendo. Ela sabia que amanhã eles teriam que anunciar que outro nome apareceria no memorial. Foi só há um dia que ela mesma soube que Alexander havia relatado isso, então ela se convenceu novamente de que eles estavam fazendo seu trabalho perfeitamente. Filha, acorde, Angélica entrou em seu quarto. Sim, agora ela estava arrasada porque não dormia há muito tempo. Elas estavam se arrumando, estavam todas deprimidas porque basicamente estavam fazendo tudo pela vovó e agora ela não podia. Como pode ser? Emma lamentou, ela havia esperado a vida inteira por esse momento, e agora não podia. Como pode ser? Emma lamentou, ela tinha esperado toda a sua vida por este momento, e agora que estava acontecendo, ela não poderia estar aqui. A vida é uma coisa complicada, disse sua mãe a ela. Muitas pessoas haviam se reunido para o evento, todas curiosas sobre o que estava acontecendo aqui. Foi anunciado solenemente quem se sentaria aqui e, em seguida, o pano com o qual a laje estava coberta foi removido. Bem, agora nosso parente estará aqui, diziam as cartas da mulher. Sim, e tudo isso é graças aos caras que fazem tudo pelas pessoas sem poupar suas forças, Emma estava orgulhosa de conhecê-los pessoalmente. Tudo estava calmo no hospital da vovó. Emma sentou-se e contou a ele o que havia acontecido e como havia acontecido. Ela pode ouvi-la, uma enfermeira se aproximou silenciosamente atrás dela. Sim,
Espero que sim, a garota falou baixinho. Estava na hora de ir para casa. Mickey havia recebido alta e precisava da ajuda dela. Olá, ela se aproximou dele. Oi, ele se sentiu mal por ter perdido tudo. Vamos, Emma o ajudou a se levantar. Eles estavam em casa, nada demais estava acontecendo. Alexander me disse para vir à cidade, ela olhou para o marido. Se você tiver que ir, vá, pareceu bom para Mickey. Emma olhou para ele e percebeu que não sentia nada por aquele homem. Talvez ela precisasse que ele se desculpasse ou algo assim, então ela aceitou. A garota estava a caminho de casa, sim, pensou ela, não a dela e a de Mickey, mas a dela. Boa tarde, Alexander já estava esperando por ela lá. Ela se aproximou dele, sorrindo. Por que estamos todos aqui de novo? Perguntou Emma. É uma surpresa, ele se aproximou dela e a pegou debaixo do braço. Eles foram até o local onde os soldados haviam sido baleados. Havia uma espécie de estrado. O que era isso? Emma entendeu que eles haviam decidido imortalizar o lugar, mas não conseguia imaginar o que havia sob a tela. Alexander esperou que todos que estavam na aldeia naquele momento se aproximassem e depois fez um discurso. Ele disse que hoje em dia os jovens não se lembram dos heróis daquela guerra. É necessário lembrar e apoiar o que esses soldados fizeram. Eles lutaram pela pátria sem poupar suas vidas. Depois dessas palavras, ele puxou o pano para baixo com um movimento brusco. O que estava lá chocou a todos, especialmente Emma. Alexander, como você fez isso? Ele olhou em direção à sua casa. Desculpe-me por não ter perguntado, mas acho que você não teria dito não, disse ele calmamente. O monumento consistia na mesma inscrição que Emma havia encontrado na parede da casa de campo. Ela havia sido cortada, restaurada e coberta com algum tipo de produto. É tão bonito, disse Maria. Emma olhou para Harvey, ele estava chorando. Ela agradeceu a todos e foi para seu quarto com Alexander. Foi isso, ele olhou para ela. Eles pareciam dois estranhos, ela disse para si mesma e para ele, mas você se tornou tão próximo de mim. Eles se abraçaram, e Emma ficou mais um pouco na cabana, vendo o que havia lá agora, e foi para a estação. Emma foi até a porta do apartamento onde ela e Mickey moravam e a destrancou com sua chave. De repente, uma risada de mulher veio da sala. Emma ficou tensa, quem poderia ser? Ela caminhou silenciosamente pelo corredor, espiou o quarto, Mickey estava sentado no sofá com uma mulher desconhecida ao seu lado. Olá, ela entrou na sala. Emma? Ela se endireitou abruptamente. O que? Você não estava esperando por isso? Ela olhou para o casal. Vocês ficarão aqui esta noite, não é? Seus olhos se arregalaram. As pessoas não mudam, Emma foi para o quarto. Pegou sua mala e começou a fazer as malas. No corredor, havia alguns barulhos e cochichos. Emma estava muito desgostosa com tudo aquilo. Suponho que seja verdade o que as pessoas dizem, que tudo o que é feito para o melhor. Ainda bem que o acidente havia acontecido naquele momento e ele não estava lá. Ele ouviu o som de muletas no chão, virou-se e Mickey estava parado na porta. Estou indo embora, acho que você não vai se importar se eu ficar com a cabine, eu não queria nem olhar para ele. Desculpe-me, sei que o que fiz foi errado, ele estava lutando para se levantar. Então você não é a pessoa certa para a minha vida, não houve gritos, nada disso. Emma queria se lavar, mas ainda não havia lugar para se lavar. Emma estava voltando para sua aldeia, onde havia uma cabana. Não havia tristeza alguma. Ela havia chegado ao lugar onde tudo era conhecido. Era ali que seu bisavô passava os dias, poderia ser considerado o ninho de sua família. Maria estava na porta. Olá, a garota ficou surpresa com sua visita. Ah, e eu estou indo até você, estou aqui, ouvindo, quer você esteja aí ou não, murmurou a mulher. E o que você quer? Emma estava feliz por ser conhecida e respeitada aqui. Vamos, ele a pegou pela mão e abriu o caminho. Emma seguiu a mulher obedientemente, ela não conseguia entender o que a mulher queria dela.
Quando entraram em sua casa, a garota viu que era toda aconchegante e bonita. "O que você vai fazer aí? Sente-se, tome seu chá, vou esquentar a banheira agora", começou Mary. Emma gostou dessa proposta, ela adoraria ir ao banho. "E como você sabia que eu estava chegando?" perguntou a garota com curiosidade. "Tom, um vizinho, viu você na estação", ela sorriu. "Sim, é um vilarejo", riu a moça. "Bem, venha, diga-me por que você tem coisas com você, a casa ainda não está pronta", sentou-se em frente à mulher. Emma não entrou em detalhes, apenas lhe contou superficialmente o que havia acontecido. "Não se preocupe, filha, tudo ficará bem", disse-lhe a mulher. "E eu não estou preocupada, um milagre como esse aconteceu em minha vida que os outros nem podem imaginar", ela olhou pela janela, onde o monumento de seu bisavô era visível. "Exatamente, agora vamos tomar banho", ele a incentivou. Emma gostou da água e do calor da casa de banho. Ela saiu apenas com um lençol, com os cabelos caindo até os ombros. "Emma", ela ouviu uma voz familiar dizer. Alexander, ela não conseguia acreditar que era ele. Ele estava caminhando em sua direção e ela parou, segurando o pano na mão. "Olá", ele estava tão perto que a garota podia sentir o calor dele. "Lá, eu estava tão atraído por este lugar que voltei aqui novamente", ele olhou para ela. De fato, o jovem estava enganando. Ele realmente havia voltado para esta cidade por conta própria, ninguém o havia forçado, ele havia vindo para vê-la. Ele sabia que não seria pego, e mais tarde Maria veio vê-lo, eles se encontraram na rua. Ela lhe disse que Emma estava em sua casa, então ele foi. Ok, entre, ele não sabia o que Maria diria, mas no momento ele realmente não se importava. Eles foram para a cozinha, Emma estava desconfortável em um lençol, ela foi para o quarto por alguns minutos, voltou com jeans e uma camiseta. Estava agradável aqui, Alexander já havia servido o chá. Então Maria entrou, sorriu misteriosamente, mas não disse nada. "Vamos dar uma volta?" Alexander ligou para Emma, ele queria ir para casa. Bem, ela gostava de Alexander. Uma vez lá dentro, e percebendo o trabalho que precisava ser feito aqui, o jovem se aproximou dela. "Eu menti para você, vim vê-la", ele estava perto de novo, ela podia sentir isso. "E estou muito feliz com isso", disse ela no mesmo tom de voz. "E seu marido?" Emma o sentiu tenso. "Não há marido agora", e isso era a verdade. "Emma", ele pegou a mão dela, "eu gostei de você. E eu gosto de você, nunca admiti isso abertamente para ninguém antes." "Você quer vir comigo?" perguntou ele. "Não, tenho que terminar aqui", ele olhou em volta da casa. "Então me deixe ajudá-lo aqui", ele implorou. Tudo bem, ele não se importava. Emma precisava ir à cidade, tinha que fazer alguma coisa em relação ao trabalho, Alexander se ofereceu para ajudá-la. "O que você vai fazer?" ela perguntou no caminho. "Provavelmente vou me demitir, porque não poderei viajar tanto, tenho dinheiro pela primeira vez, e depois pensarei em algo", ela já havia pensado. Elas estavam no vilarejo quando sua mãe ligou. "Emma, você está na cidade?" perguntou ela. "Não", a garota se preocupou. "Venha, a vovó já foi embora", gritou a mulher ao telefone. Mesmo assim, ela não viveu para ver, não reconheceu. Emma começou a se acalmar, Alexander reagiu instantaneamente. "O quê?" Ele olhou para ela. "Avó, a mesma filha de Oliver, com quem nossa história com você começou", disse a menina. "Vamos lá, eu estava pronta." "Obrigada, você é muito receptiva", Emma entrou no carro. Eles dirigiram até a vila onde a mãe e a avó de Emma moravam. Alexander estava dizendo o tempo todo que as pessoas podem ser gratas e não tão gratas. E Emma olhou para ele e viu que aquele homem era o seu destino. Eles chegaram, sua mãe e seu pai tinham feito praticamente tudo. A despedida seria no dia seguinte. Foi decidido que Sarah seria enterrada com seu pai. "Você ajuda seus pais e eu cuido do resto", Alexander estava em seu elemento. "Onde está o Mickey?" Angelique ficou surpresa.
E seu genro tem um novo amor novamente, Emma riu. Sim, e você teve que voltar para isso? O pai estava indignado. Ok, deixe essa história para lá, a garota não queria se lembrar de nada. Alexander realmente fez tudo isso. A despedida passou, todos foram para o cemitério. Lá Sarah recebeu o último adeus com todas as honras. Espero vê-la lá, Emma sussurrou baixinho ao passar pelo corpo da avó. O que você está sussurrando? Perguntou Alexander. E então veio o almoço e uma refeição na casa de seus pais. Todos gostaram de Alexander, ele causou uma boa impressão. Boas festas, crianças, sua mãe se despediu. Eles compraram alguns materiais de construção e foram para a aldeia. Lá, Alexander fez o máximo que pôde com suas próprias mãos. Deixe-me chamar o construtor. Ele perguntou a ela. E quando você vai pedir o divórcio? Ele só estava interessado no jovem. É necessário ir à cidade, ele subiu, se ele perguntar sobre isso, não é por nada. Amanhã, ele queria estar lá o tempo todo. No dia seguinte, o pedido foi feito, e agora Emma sentia uma espécie de liberdade. Ela percebeu que ela e Alexander ficariam juntos. Emma chamou os trabalhadores e eles começaram a fazer tudo. Ela sugeriu que, onde faltava parte da parede, eles poderiam fazer uma janela. Eles concordaram com todas as suas ideias. Um mês depois, a casa estava irreconhecível, tanto por dentro quanto por fora. Eles puderam se mudar, e nessa época Emma já era uma mulher livre. Alexander viajava para lá e para cá, não podia deixar seus filhos para trás, mas também não podia deixar Emma. Demorou muito tempo para viajar, mas a garota não queria deixar a aldeia. Emma, estou indo atrás de você, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para persuadi-la hoje. Você sabe minha resposta, Vela o amava e sentia sua falta também, mas amava tanto este lugar que não iria embora por nada no mundo. Você será minha esposa? Ele colocou a pergunta na testa dela e tirou o anel do bolso. Alexander. Ela não esperava por isso tão cedo. Qual é a sua resposta? Afinal de contas, uma esposa deve estar ao lado do marido em todos os lugares, ela manipulou. Tudo bem, se você prometer passar todos os fins de semana aqui, ela tinha suas próprias condições. Tudo bem, mesmo que eu não possa, você vai dirigir sozinho, ela sorriu. Eles foram ver os vizinhos e disseram que estavam indo embora. A casa precisava ser cuidada, eles não queriam deixá-la à própria sorte. É claro que a vovó Maria ficou para vigiar, e Harvey se ofereceu para ajudar. Ele e Emma se davam bem, ela o visitava com frequência e ele a visitava. Suas histórias eram intermináveis. Bem, adeus, meus queridos, Emma os abraçou. Do que você está se despedindo? Como se fosse para sempre, o vizinho se aproximou dela. Quem sabe, Emma tentou não chorar. Ela entrou no carro com Alexander, ele olhou pela janela e eles partiram. Quando vamos ver meus pais? Porque eles também devem saber da notícia. Se você quiser, podemos fazer isso agora mesmo, eles ainda não saíram da cidade. Eu quero fazer isso, disse ela alegremente. Alexander fez uma pequena inversão de marcha e lá estavam eles na estrada. Nós vamos para a casa da vovó, disse Emma. Claro, faremos tudo o que você disser que quer, e ele colocou a mão no joelho dela. A mãe deles não os estava esperando, abriu a porta e ficou boquiaberta com eles. De onde vocês são? A mulher começou a se agitar. Vim para apresentá-los, a mãe dela deu uma piscadela. Mas nós nos conhecemos, a mãe não entendeu. Você conhece meu noivo? Perguntou Emma. Não, de jeito nenhum. Angélica ficou feliz por sua filha estar feliz. À noite, quando todos estavam sentados à mesa, sua mãe serviu chá para todos. Depois disso, Alexander e seu pai saíram para algum lugar e as mulheres ficaram sozinhas. Eu nunca estive em sua casa, disse a mãe em tom de reprovação. É verdade, pensou Emma. Então, talvez devêssemos passar uma noite de garotas lá, sugeriu Angélica. Então iremos amanhã, a garota se levantou da mesa.
Ela estava tão animada que sua mãe tinha pensado nisso e ela nem tinha percebido. Cassie, Emma a chamou. Ah, faz muito tempo, disse ela em vez de cumprimentá-la. Faça suas malas, vamos buscá-la amanhã, disse a amiga. E aí, para onde você está indo? Minha amiga não entendeu. Estamos fazendo uma festa de despedida de solteira, gritou Emma. Isso nunca havia acontecido com ela antes. Elas começaram a fazer uma lista de compras para criar um cardápio. E então Alexander voltou e viu Emma radiante. O que você está fazendo? O jovem se aproximou e a beijou. Temos que ir para a aldeia? Perguntou ela, em afirmação. Então a mãe da garota explicou tudo ao rapaz, e ele entendeu. Tudo bem, e eu trabalharei por um tempo, ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. No dia seguinte, na cidade deserta, que era considerada moribunda, aconteceu uma verdadeira diversão. Maria, Angélica, Cassie e algumas outras garotas da cidade estavam lá. Bem, Emma, boa sorte para você, elas levantaram suas taças. E ela sabia que seria feliz sem ele. Alexander, estou envergonhada de pedir, mas temos que levar todo mundo para casa, ela olhou para ele, e eu tenho outra coisa para fazer lá. Bem, ela nem precisou perguntar. Ontem, quando encontrou Maria, Emma se sentiu mal. A vizinha sorriu e disse que ela estava grávida. O quê? Você tem visão de raio-x? Emma riu. Agora que ela queria ter certeza, foram à farmácia e compraram um teste. Era gravidez. Na cidade, Emma pediu a ele que a levasse ao cemitério. Quando chegaram, ela saiu do carro e abriu os portões. Rapidamente encontrou o túmulo de sua avó e se agachou perto do monumento. Agora entendo por que você passou a vida inteira contando sua história. Você sabia que nos encontraríamos, começou Emma. Você acha que foi o destino e não o acaso? Alexander deu um tapinha no ombro dela. Sim, ela se virou para ele e acenou com a cabeça. Ela também olhou para ele com seus olhos. Crianças, nós estivemos aqui há pouco tempo, vamos para casa, disse a mãe. Sim, estivemos, mas havia algo que eu ainda não sabia, intrigou Emma, como ela gostava de fazer. E o que era isso? Eles olharam para ela e esperaram por uma resposta. Vovó, a memória de seu pai viverá para sempre, ela tocou seu estômago. Emma, Alexander se aproximou dela. Se tivermos um menino, o nome dele será Oliver, ele se virou para ela.